pessoal, boa tarde. Esse é mais um webinar do GFAM. Lembrando que o Call for Papers foi encerrado essa semana, com uma boa notícia, tivemos mais de 100 submissões, vários alunos submeteram também para a sessão de pôster, então a gente espera, né, depois que os artigos forem receberem a resposta, né, se foram ou não aceitos para o encontro, que a gente tenha sessões bastante ricas e um debate importante em questões de gênero e família no encontro do GFAM, que acontecerá final de setembro. Provavelmente as inscrições devem ser abertas em junho, então final de junho. Então fiquem acompanhando aí a os posts do GFAM nas redes sociais. Então, hoje a gente vai acompanhar a apresentação do trabalho da Ieda Matavelli. Ela, a Ieda é uma pessoa super querida, né? A gente se conhece já faz alguns anos. Ela é pós-doutoranda hoje na University of New South Wales. Ela recebeu a PhD dela da University of British Columbia em julho de 2023. E a Ieda é expert em experimentos de campo em larga escala para estudar temas na intersecção de economia comportamental e da cultura, com foco em temáticas de gênero, mercado de trabalho e saúde mental. Então, eu queria agradecer a Ieda por ter aceito apresentar um dos seus trabalhos, né? Expected Discrimination and Job Search, hoje aqui com a gente. Obrigada, Ieda. Obrigada, Lorena. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. A gente já se conhece há um tempo aí e, né, assim, ver a trajetória e tudo. Então, é muito bom para mim também. Estou muito feliz de estar aqui. Fui no GFAM ano passado e foi muito produtivo também. Então, eu vou apresentar esse artigo que é sobre como as pessoas antecipam discriminação, nesse caso com relação a endereço, com relação a ser morador de favela, como eu vou falar ao longo da apresentação. O Davis, então, esse paper é coautorado com dois colegas meus da UBC, o Davis e o Fernando, que são brasileiros também, e ele foi o Job Market Paper do Davis. Então, o Davis está até aqui presente. Obrigada, Davis, por ter vindo, porque ele que fez, né, enfim, toda a parte de análise, escreveu e análise tudo, então tem às vezes algum detalhe ou outro que não vai estar totalmente no topo top of my mind, assim, vai vir na minha cabeça, então ele pode ajudar aqui também se precisar. E, enfim, acho que funciona vocês interrompendo, Lorena, eu vou falando, e aí quem quiser tiver pergunta, normalmente assim, tá? Eu tô na Austrália, então aqui são 6 e pouco da manhã para mim, então é bom dia, eu já acordo assim, bom dia, boa tarde, boa noite, quando eu falo com o pessoal, e obrigada. Então, a ideia, né, desse artigo basicamente é entender. A gente sabe que tem toda uma literatura, né, em economia documentando que os empregadores, né, discriminam contra alguns grupos, então, por exemplo, com relação à raça, com relação a gênero, com relação ao status de imigração. Então tem todo, né, uma literatura muito vasta nisso, fazendo aqueles estudos de correspondência, ou os audit studies, né, mandando os currículos ou documentando de alguma outra forma. Porém, né, então assim, se a gente esperar para toda ação tem uma reação, né? Então, se a gente espera que existe essa parte de discriminação no mercado de trabalho, especificamente, a gente pode esperar também que as pessoas que vão sofrer essa discriminação, elas também vão de certa forma, afetar o seu comportamento, né? Então, ajustar o seu comportamento em frente a essa discriminação. E aí, né, tem um grande papel das crenças, no sentido de que vale muito, assim, o que você acredita que acontece, né? Independentemente de ser assim ou não, mas a gente forma essas nossas crenças baseado em informações, enfim, informações que a gente tem, e aí isso pode afetar como a gente realmente se comporta nesse processo seletivo.
E aí, assim, o processo seletivo tem várias fases, né? Então, a gente tem tanto a fase de aplicação e depois a entrevista. Então, pode ser que essa discriminação esperada vai aumentar o efeito de discriminação por parte do empregador, tanto em várias etapas do processo, né? Seja no processo de aplicação, mas também no processo na parte da entrevista, né? Então, que é uma parte ainda pouco olhada na literatura, inclusive em economia também, a maioria, né, dos artigos olham muito para essa parte da aplicação, mas esquece, acaba, enfim, acho que também por dificuldades de dado, dificuldades de campo, acaba não fazendo, olhando para essa parte da entrevista, que também é uma parte importante do processo seletivo. Então, o que a gente faz nesse artigo é medir qual que é o efeito, o impacto de discriminação esperada em comportamento dos job seekers, né, ou das pessoas que estão procurando emprego, nas duas etapas do processo seletivo, tanto na hora de aplicar quanto na hora da entrevista. E aí a gente vai desenhar, vou entrar no desenho certinho, mas aí a gente desenha toda um experimento para tentar entender esses papéis. E aí, especificamente, né, eu vou falar um pouco mais do contexto, mas só para dar uma ideia, né, o contexto aqui são pessoas que moram em favelas e que esperam a discriminação com relação a endereço. E aí, assim, né, isso foi muito motivado também quando eu cheguei, na verdade, quando eu cheguei no Rio há um tempo atrás, e aí eu fui entrar em contato com o pessoal lá na Maré, e aí eu escutei muito essa questão das pessoas mudando o endereço na hora de aplicar para trabalho, né? Então, ó, foi uma questão que apareceu, que em vez de colocar o endereço da Maré, colocava o endereço do bairro vizinho, que era uma prática comum. Então, como que essa questão, como que esse estigma afetava o comportamento das pessoas. Então, essa é a motivação por trás, assim, também. E aí, o que a gente fez, a gente desenhou 3 experimentos de oferta de trabalho, né? Porque já tem todos esses experimentos da demanda, e que seguem mais ou menos essa pipeline, né? Esse desenho. Então, a gente conduziu uma pesquisa porta a porta em 3 favelas no Rio. Aí depois a gente convidava eles para aplicar para vagas de vendas e depois a gente convidava eles para ter uma entrevista de emprego. E aí, para isso, a gente criou como se fosse uma firma de RH e fizemos uma parceria com uma empresa do setor de cosméticos que estava, né, advertising, que estava, tipo, divulgando essas vagas mesmo, para a gente conseguir ter essas vagas reais e também a gente conseguir ter um controle de todo o processo do experimento. Então, o que a gente faz, a gente manipula a discriminação esperadas em 2 maneiras. A primeira maneira é a gente aleatoriza a visibilidade do endereço. Então, basicamente, consiste no momento da aplicação, por exemplo, alguns formulários de aplicação pediam para colocar o endereço e outros não. E depois, mais tarde, no processo seletivo, durante a entrevista, a gente também manipulava se você falava para o candidato que a entrevistadora sabia do endereço ou não. Então, tinham essas condições. Eu vou entrar mais em detalhes, mas só para dar uma ideia de como que a gente faz essa manipulação. E aí, o segundo ponto, a gente também faz um experimento que a gente está chamando de Expected Market Level Discrimination, que, na verdade, a gente elicita essas crenças, né, das pessoas com relação a quanta discriminação elas esperam, e depois a gente também faz um estudo de correspondência igual, né, já tem muito na literatura, e a gente mede essa discriminação no momento de aplicação, e vê que tem essa diferença entre o que as pessoas acham e a realizada, e aí faz essa correção. Então, são essas 2 partes que a gente olha. Ieda, deixa eu só te fazer Oi. uma pergunta que eu acho que eu não acompanhei, assim, nessa estratégia aí de randomizar, né, a visibilidade do endereço,
teria como o empregador, né, o potencial, ele tem, o endereço é verdadeiro, teria como saber ou não? A gente não, então, no caso era um parceiro só, né, que a gente tinha. Então era Tá. um parceiro que estava oferecendo essas vagas e o parceiro sabia, né, sabia dessa, enfim, dessa amostra toda. Ah, tá. Mas quando a gente passava os dados, a gente não mandava o endereço especificamente. Então, não, porque eu É, perguntei exatamente pela sua experiência que você teve aqui, né? Do tipo das pessoas mentirem ou mudarem o endereço. aham. Eu vou mostrar, depois a gente tem um dado de como, assim, a gente consegue medir também quantas pessoas realmente fazem isso, das condições, num dos grupos. Tá. Então também tem essa informação, Ana. É, e aí, né, então, como eu falei, a gente faz esse experimento, um experimento do lado da demanda também, em que a gente manda assim, vários currículos para vagas reais de vendas no Rio, e só mudando se o currículo era do endereço da Maré, o endereço de Bom Sucesso, que é o bairro extremamente próximo da Maré, que é considerado asfalto, depois eu vou mostrar no mapa para vocês. E aí a gente vê que, na verdade, é menos do que as pessoas esperam, então vai ter essa diferença, a gente usa isso também para um outro experimento. Então é muita coisa, né? Então, assim, eu vou mostrar aqui, é uma parte bem, assim, é bem resumindo de todo o trabalho que foi, na verdade, então, assim, foram logisticamente, muitos desafios e muita parceria e muita gente que ajudou, assim, a Thaís tá até aqui, obrigada, Thaís. Que assim foi todo um processo por trás, né? Então também feliz de falar desses desafios vários que tiveram aí nesse processo, porque foi um aprendizado, foi o nosso, assim, acho que foi o nosso primeiro também nessa dimensão, né? Então, enquanto alunos de doutorado, também foi super desafiador em vários motivos, porque a gente foi aprendendo enquanto a gente estava indo. E aí o contexto, então a gente fez em 3 favelas no Rio, sendo Maré, que é aqui, Jacarezinho e Manguinhos. E a maioria da amostra, mais ou menos 60% é na Maré, depois é mais ou menos 20 no Jacarezinho e 20 em Manguinhos. Então aqui são favelas da Zona Norte, e muita gente, né, muitas pessoas acabam trabalhando no centro, que seria aqui, né, então dá mais ou menos 40 minutos a 1 hora de transporte público daqui para o centro. E uma questão, né, enfim, além da questão da violência e controle do território por tráfico, então tem essa questão de poucas pessoas estarem empregadas no setor formal fora da favela, né, que foi uma coisa que a gente vê muito isso também. Eu fui muito no campo, então é uma coisa que aparece bastante. Então acho que tem 2 grupos, né? Tem pessoas que querem muito trabalhar fora com trabalho formal, que é bastante gente, especialmente, né, pessoas jovens. E tem um grupo ali que já trabalhou e que fala, não, eu não quero um trabalho formal, que é uma outra pesquisa interessante de entender, né? Também essa questão entre o desejo pelo trabalho formal ou não. E tem a questão racial, né? Então, a maioria das pessoas, se a gente comparar pessoas de fora e dentro da favela com os dados do censo e tudo, então a maioria das pessoas da favela são pretas ou pardas, e também, então, tem muita intersecção de classe e raça, que é alguma coisa que vai aparecer bastante também aqui nos nossos resultados. Então, o jeito que a gente fez foi, de março a junho do ano passado, a gente começou a fazer esse questionário porta a porta, e basicamente a gente treinou, né, um time de pesquisadoras locais em cada uma dessas favelas, e tinham 3 critérios, na verdade, de recrutamento, e muito isso também pela, por uma decisão do parceiro também, enfim, por questão acho que qualificação na entrada. Então, eles pedem para ter pelo menos ensino médio completo ou estar terminando o ensino médio, que já reduz, né, bastante a amostra também, né, o perfil de pessoas que a gente consegue recrutar.
pessoas relativamente jovens, estão de 18 a 40 anos, e que estejam procurando para esse trabalho formal. E aí a gente fazia esse questionário em que a gente perguntava uma série de questões relacionadas, né, a demográficos, então gênero, raça, se já trabalhou, com o que trabalhou, quanta experiência tem, se estava procurando trabalho nas últimas semanas, para tentar entender também o esforço, quanto que a pessoa estava realmente procurando trabalho naquela época. E a gente pede, né, a permissão para compartilhar os dados com a firma de RH, porque era como a gente entrava em contato com eles depois via WhatsApp. E aí a gente elicita essas crenças com relação à discriminação, né, o quanto que eles esperam discriminação pelo endereço, e também elicita, né, o que eles esperam do trabalho daí para frente. Então, só para ter uma ideia da amostra, né, 30% era homem, 22% é branco, na média 26 anos de idade, e na maioria 68% estava desempregado nesse questionário, nessa amostra. E aí aqui um primeiro resultado, a gente vê que tem uma expectativa muito alta do tanto de discriminação que existe, né? Acho que dois resultados. As pessoas são muito otimistas no geral com relação a quão fácil ou difícil é conseguir um trabalho, e também as pessoas esperam muito a discriminação com relação ao endereço. Então, como é que a gente mediu isso? A gente mostrou, né, no campo, a gente mostrava para eles, olha, aqui tem esses dois currículos, que são exatamente iguais em tudo, né? Nome, etc. Acho que talvez variava tudo, qualificação, etc. E aí tinha uma caixinha que falava, né, que era Maré, ou a outra caixinha que falava que era Bom Sucesso. Então, essa era a única diferença dos currículos. E aí a gente falava, ó, a gente mandou isso, pesquisadores mandaram isso para várias 600 vagas de vendas no Rio. Agora eu quero que você adivinhe de todos esses currículos que a gente mandou, quantos por cento desses currículos da Maré você acha que foram chamados para a próxima etapa do processo seletivo? E quantos por cento desses currículos de Bom Sucesso você acha que foram chamados para a próxima etapa do processo seletivo? Então, a gente vê que eles esperam que 63% dos currículos de Bom Sucesso, que é a vizinhança do asfalto, né, que é adjacente à Maré, sejam chamados para a próxima etapa, comparado com 30% dos currículos da Maré. Então, tem essa diferença, essa discriminação de cerca de 33%, 33 pontos percentuais que as pessoas esperam. David. O trabalho para o qual essas pessoas estão aplicando é de ser vendedor numa loja ou é de ser um revendedor de porta em porta? Tinha as duas possibilidades. Então, tinha a possibilidade de ser vendedor numa loja, ou numa parte mais gerencial também. E eu acho que nessa não tinha revendedor. Davis, era revendedor também? Acho que não, né? Não. Não, era em loja. Não, porque se fosse para revender de porta em porta, você poderia até estar subestimando esse efeito de discriminação, porque às vezes a empresa quer justamente ter pessoas que moram. Sim, Enfim, se inclusive eles era querem uma... ter alguém ali na favela Sim. que seja o vendedor para aquela região, Uhum. ou das pessoas que moram no bairro e tudo mais. Daí você estaria talvez até subestimando esse efeito, mas se não é revendedor, então ótimo. Então é para ser vendedor numa loja. Ótimo, legal. Sim. Não, é um bom ponto. Então, essas vagas eram todas fora. Eram todas fora, né? Que é o ponto também da gente entender esse processo. Porém, as vagas do estudo de correspondência que a gente fez, elas eram vagas gerais, né? Então, eram vagas que estavam lá no Rio Vagas, RJ Vagas, sei lá, em todos esses sites que tem de emprego. Então, não eram só dessa empresa que a gente tinha parceria. Então, eram vagas no geral que estavam disponíveis ali de vendas, que eram no centro do Rio, para ter uma ideia de comparação. Então, né, a gente dava esse exemplo, né, no campo para preverem isso. E aí, a gente, depois, né, junto nesse processo, a gente mediu quanto que era essa diferença
mandando realmente esses 2 tipos de currículo e estimando essa taxa. Então, a gente vê que, na verdade, a taxa é muito similar nesse processo, nessa entrada, né? Então, assim, isso não significa que não tem discriminação, né? Acho que tem várias limitações, né? Enfim, com estudos de correspondência. Mas é muito, acho que de qualquer forma é muito menor. Acho que dois resultados aqui, né? Uma é que aquela questão que eu falei, que as pessoas superestimam, né? Então são otimistas com relação ao que acha que vão chamar para a próxima etapa. Então, achava que o pessoal que não era da favela seria 63%, mas na verdade é só 19%. Ou seja, já é mais difícil, né, do que se acha no geral. E além disso, né, então se esperava essa diferença de 33 pontos percentuais, a gente achou aqui que basicamente a diferença era, acho que se a gente era 0,3 ponto percentual, então não é estatisticamente significante, é muito pequenininha. E aí, assim, a gente pode, né, discutir enfim, as limitações disso também, mas de qualquer forma, acho que é uma expectativa muito maior do que talvez acontece na realidade, e é até parte de um outro trabalho que eu faço, mas acho que uma coisa também interessante de entender é como que essas crenças, né, evoluem, por que que essas crenças do tanto que existe versus o que é realizado, por que que isso se perpetua, o que realmente está acontecendo ali. E aí, depois que a gente fez alguns dias depois que a gente fez essa entrevista porta a porta, a gente mandava uma mensagem de aplicação, né, para eles se candidatarem para essas vagas. E aí a gente tem o primeiro experimento que a gente chama de experimento de omissão do endereço, né? Então, que são cerca de 1.300 pessoas aqui. E aí, o que a gente fez? Né, a ideia desse experimento é tentar entender se discriminação esperada afeta, afeta tanto a aplicação quanto o comparecimento na entrevista. Aí a gente separa eles em 3 grupos, né, aleatoriamente. Então, o primeiro grupo seria o grupo de tratamento, que é onde a gente não pede o endereço. Então, só fala, o pessoal da UBC só sabe o seu nome, só deu o seu nome e o seu telefone para a gente, então tá implícito, né? Então, são tratamentos muito sutis. Então, só tá implícito aqui que não sabe o endereço. Aí, aqui é o status quo, que é o normal, né? Seria no Brasil, que é os empregadores saberem o seu endereço, e aí eles falam que é por questão de estimar subsídio de transporte, etc. E aí, a gente fez um terceiro braço, que é para onde a gente deixava as pessoas falarem qual que era o endereço delas. E aí aqui que a gente consegue ver, né, aquela questão, Ana, se as pessoas colocaram que era o endereço da favela ou não, né? Então, quantas pessoas que fazem a gente em inglês fala obfuscação, não sei se tem essa tradução. E aí aqui a gente olha para as medidas de aplicar na vaga e comparecer na entrevista. E aí, o que a gente encontra aqui, né? Então, esse gráfico basicamente mostra aqui é o percentual de pessoas, e aí aqui é o primeiro outcome, que é a medida de quantas pessoas clicaram para aplicar para a vaga, depois né, o percentual que aplicou e o percentual que compareceu, e as 3, né, cada cor são as 3 condições. Então, o status quo, em que a pessoa colocava o endereço, na verdade, acho que eu falei errado ali atrás, que o status quo que a pessoa colocava o endereço, é o non-address, que a gente já tinha pré-preenchido, quem que era, da onde que era, e o address omission é que a pessoa não tinha necessidade nenhuma de colocar o endereço. E aí, basicamente, o que a gente vê, né, é que do ponto de vista, né, para esse comportamento, do ponto de vista da pessoa que está aplicando, não faz muita diferença, né, entre esses 3 grupos. As taxas de aplicação são basicamente as mesmas se a gente olha para a amostra toda. Porém, né, assim, a gente tem essa questão que quando a gente
quando a gente tira a necessidade de colocar o endereço, pode ser um argumento é que essa questão racial fica ainda mais saliente, no sentido de que agora, por ter o meu endereço, os empregadores poderiam inferir, de certa forma, a minha raça, porque a maioria das pessoas de favela são pretas ou pardas. Então, pode ser que a raça agora fica mais saliente quando a gente tira o endereço. E aí, né, o que acontece quando a gente olha para a amostra separada por brancos e não brancos? É basicamente que a gente vê que, aqui é olhando só para o grupo de brancos, né? Então, a gente vê que para os brancos, quando eles não têm que colocar o endereço, aumenta, né? Então, assim, é basicamente quase significante, mas em magnitude aumenta a taxa de aplicação para brancos, tanto de aplicação quanto de comparecimento à entrevista aqui. O que significa, né, essa ideia de que para brancos é mais fácil de passar como um não morador de favela, ao você retirar essas necessidades de colocar o endereço. Enquanto quando a gente olha para não brancos, né, pessoas pretas e pardas aqui, a gente vê que basicamente o efeito ou ele não existe ou ele é até negativo, né, de você retirar o endereço. Então, né, dessa forma pode ter uma antecipação de que no final a raça é uma discriminação, uma marca de discriminação visível, enquanto o endereço não. Então no final assim, tem lá, né, nos slides mais de implicação e conclusão, significa que enfim, essa ideia, essas políticas que nos Estados Unidos eles falam muito dessas blinding policies, né, que é tornar uma marca de discriminação cega enfim, ou seja, o potencial pessoa, órgão que poderia estar discriminando. Então, pode ser que, na verdade, você tirar isso pode aumentar desigualdades com relação a outras características. Então, por exemplo, nesse caso, desigualdade racial. E aí a gente fez um segundo experimento depois, né? Então, as pessoas aplicavam. Para aquelas pessoas que aplicavam, a gente chamava elas para uma entrevista, que era no centro do Rio. E aí, do processo de aplicação para o centro, então é mais ou menos aí uma taxa de comparecimento de 30% para essa entrevista. E aí, o jeito que funcionava, né, era assim. Então, a gente convidava essas pessoas para ir pro escritório. Aí, chegando lá, era num espaço de coworking, aí chegando lá, a recepcionista confirmava, né, algumas informações básicas. E aí era aleatorizado em 2 grupos. Então, para um grupo, a gente falava que a gente só sabia o nome, né, que a entrevistadora só sabia o nome. Para outro grupo falava que a entrevistadora sabia o nome e o endereço da pessoa. No fundo, as entrevistadoras eram cegas, né, no sentido de que as entrevistadoras não sabiam. A gente contou no final, as entrevistadoras não sabiam de onde eram essas pessoas para manter isso constante. E aí a gente media, no final da entrevista, a gente media o desempenho, né? Então, quão bem, no geral, você foi na entrevista, tanto do ponto de vista de quem compareceu, né, do entrevistado, quanto do ponto de vista da entrevistadora, quão nervosa a pessoa estava e quão profissional a pessoa parecia. E aí a gente criou, né, um índice medindo com essas três medidas, tanto olhando para o entrevistado, para o ponto de vista do entrevistado, ponto de vista da entrevistadora, e também agregando essas coisas. E aí o que a gente encontra, né? Então, olhando aqui, basicamente, que a gente remover, no caso da entrevista, a gente falar para as pessoas que a entrevistadora sabe só o nome, melhora o desempenho. Então, aqui já são o desempenho, a performance em desvio padrão. Então, quanto maior é melhor a performance. E aqui é o efeito de uma regressão, olhando, né, esse beta. Esses aqui são os betas dessa regressão, olhando para o name only, né? Então, já considerando
só comparando quem a gente falou que a entrevistadora sabia só o nome, quem a gente falou que a entrevistadora sabia o nome e endereço. Então, aqui mostra, né, que basicamente quando a gente fala que sabe só o nome, comparado com quando a gente fala que sabe nome e endereço, tem uma melhora no desempenho agregado de cerca de 0,15 desvio padrão aqui no autodeclarado e também, né, sugestivamente no que que a entrevistadora declara. Então, parece que, apesar, né, apesar de no momento da aplicação não ter muito efeito, aqui na parte da entrevista acaba ficando um pouco mais saliente, né? Acho que é um pouco mais high stakes, que fala, então um pouco mais importante ali na hora da entrevista, essa questão da manipulação da discriminação esperada pelo endereço. Aí, quando a gente olha de novo, né, para o recorte racial, a gente vê que ainda assim os brancos vão se beneficiar mais da gente falar que sabe o nome ou falar que sabe o nome, que não sabe o endereço. Então fica, né, mais, se a gente olhar aqui, tanto no agregado quanto no autodeclarado e no entrevistador, os efeitos dos brancos comparado com os efeitos de não brancos já são bem maiores, bem mais pronunciados, apesar de que também tem alguma melhora também no desempenho de não brancos. Aí uma outra heterogeneidade, né, aqui que também é interessante é ver, né, o papel daquelas medidas que a gente tem de discriminação esperada, que a gente pergunta para eles, o quanto que eles esperam, né, quanto que eles esperam que vai ser a taxa de resposta, a taxa de chamar para a próxima fase do processo seletivo. Então, o que a gente vê, basicamente, é que o benefício maior dessa questão do white versus, do tirar o endereço, é para aquelas pessoas que esperam maior discriminação, que seriam esses aqui, né? Então, o high expected discrimination, quando a gente olha para esse grupo de pessoas, são as pessoas que vão acabar performando melhor quando a gente tira a necessidade de colocar o endereço. E aí isso é consistente, né, com essa teoria que tem de self-fulfilling prophecies, ou né, as profecias autorrealizáveis, no sentido de que se você espera que alguma coisa vai acontecer, então no final elas acabam acontecendo. Então essa é uma teoria que a gente está pensando, né, por trás, assim. Então acreditar que você pode sofrer discriminação pode te levar a ter uma pior performance ainda, porque você internaliza isso e aí te gera alguns outros desconfortos também. Então, o que a gente tem até agora, né, então, primeiro a gente mostrou que as pessoas aplicando para o trabalho vão superestimar a discriminação comparado com a nossa medida dos estudos de correspondência. E aí, além disso, né, quando a gente reduz a visibilidade do endereço, não afeta a aplicação na média, mas o que vai acontecer é aumentar a aplicação entre as pessoas brancas e vai melhorar a performance na entrevista para todo mundo, especialmente para o grupo que espera mais discriminação e para as pessoas brancas. Então, né, assim, no final, essa discriminação esperada é uma combinação entre raça e endereço. E aí a próxima pergunta é: o que acontece então quando a gente mostra para eles o que a gente encontrou no estudo de correspondência, né? Que a ideia é fazer, tá, se a gente tentar corrigir um pouco essas crenças com relação ao que a gente encontrou no audit study. Sim, então conversa bastante também com a literatura do Ameaça do Estereótipo, Luciana. A gente também fala isso no paper, que também é uma questão da lembrança do estereótipo, sim. Bom ponto, obrigada. Aí a gente tem, né, esse segundo experimento, que então a gente vai mostrar os resultados do estudo de correspondência e medir as mesmas coisas com relação à aplicação e com relação a comparecimento na entrevista.
E aí, basicamente, o jeito que esse funcionava era um experimento, um survey experiment, né? Então, esse era feito no campo mesmo, as entrevistadoras que faziam. E aí, a gente mostrava, né? Então, as pessoas eram aleatorizadas em três grupos, que era um grupo de controle puro, que não via nada, um grupo de tratamento que só via o percentual de currículos da Maré que foram chamados para a próxima fase do processo seletivo, e um outro grupo de tratamento que via tanto o percentual de currículos da Maré quanto o percentual de currículos de bom sucesso para a próxima fase. E aí, né, de novo, então aqui era cerca de 19,3%, e aí o Full Information, né, que mostra que basicamente que nessa fase, com esses currículos, a gente não encontrava muita evidência de diferença nesse percentual. E aí, assim, primeiro, né, só para uma pergunta que sempre tem, se primeiro as pessoas fizeram o Belief Update, né? Então, se as pessoas atualizaram as crenças com relação à discriminação esperada, e aí a gente mostra que sim, né? Então, só uma medida intermediária, mas aí as medidas que a gente estaria interessado mesmo aqui, que seria ver como que corrigir essas crenças afeta a aplicação e desempenho na entrevista. Então, aqui, basicamente, o que a gente vê é que, se a gente olhar para as pessoas brancas comparando o percentual do full, que a gente mostrou que era basicamente similar, né, com o percentual que a gente mostrava, só o percentual da favela tem uma diminuição aqui, então tem um desencorajamento. E aí o que a gente acha é que aí quando a gente mostra que tem menor discriminação do que o esperado, é que tem uma diminuição nos benefícios de se passar como um não morador de favela, no sentido de que agora tem você está vendo que não tem mais essa discriminação por isso, então significa que também as pessoas pretas vão conseguir também competir mais igualmente. E quando a gente olha aqui entre as pessoas não brancas, significa tem um efeito sugestivamente positivo, especialmente em clicar e aplicação, que então é o que a gente interpreta um pouco também como essa questão de quando a gente corrige essas crenças com relação ao endereço, também tendo algum tipo de correção com relação à raça. E aí, né, então, aqui desse experimento e somando um pouco as coisas, o que a gente tem concluído aqui é que tirar essa discriminação esperada via manipulação do endereço vai aumentar a aplicação e aumentar o comparecimento à entrevista para brancos, e performance e desempenho na entrevista para todo mundo, mas especialmente para brancos. E aí tem uma sugestão de aumentar, né, desigualdades raciais nesse contexto. E aí a questão de que essa discriminação esperada no momento da entrevista leva a essa questão do self-fulfilling prophecies, né? E aí é uma questão que aparece bem pronunciada. E corrigir diretamente essas crenças pode ajudar de alguma forma, mas aí desencoraja as pessoas brancas que estão aplicando. E aí algumas implicações, né? Então já tem alguns artigos mostrando até essa questão dos blinding policies, essas políticas que acabam omitindo alguma marca de discriminação disso, também gerar alguns efeitos indesejados, que é um pouco o que a gente mostra aqui. Então, que é importante considerar todos esses estigmas correlacionados. Aí tem um paper recente falando que no caso de gênero, por exemplo, discriminação contra a mulher pode ajudar alguma tecnologia de inteligência artificial usar algum tipo de avaliação via isso para diminuir vieses.
E aí o terceiro ponto é que, né, então é importante levar, quando se desenha políticas com relação a isso, levar o que as pessoas esperam com relação à discriminação na hora de aplicar para emprego também no momento final. Obrigada. Obrigada a você, Ieda. Parabéns pelo trabalho seu, do Davis. E quem que é o terceiro? O Fernando. 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 Gente, alguém quer fazer alguma pergunta ao David? Ieda, sobre essa questão de policy, né? Quer dizer, essa questão dos blinding policies, tem diferentes tipos de blinding policies, alguns que podem levar mais ou menos em conta essas discriminações esperadas, porque eu acho que esse é um ponto bem legal que você colocou, né? Que é uma coisa mais sutil, não é simplesmente você proibir a empresa de pedir o endereço do candidato, ou proibir o candidato ou proibir o candidato Uhum. de dar o seu endereço, seja espontaneamente, seja não espontaneamente, mas é o que você falou, né? Quer dizer, o cara, imagino eu que o que está acontecendo é o cara que é negro, não mora na favela, ele gostaria de poder sinalizar, eu não moro na favela, mas esse tipo de política não permitiria ele a sinalizar desse jeito, né? É por aí. Então, tipo, tem Eu, diferentes tipos de policies desse tipo que dá para estudar o que está o que está realmente combatendo discriminações de diferentes tipos, o que está fazendo aumentar, o que está potencializando discriminações. não sei se eu entendi direito, David, mas acho que assim, se a ideia for assim, talvez tentar pensar em algo. Eu acho que uma solução que a gente discute em algum lugar é que, assim, então, talvez além, né, nesse caso, talvez além da questão do endereço, então, poderia ainda, assim, digamos, eventualmente tirar a questão do endereço, mas reforçar, de alguma forma, que a empresa está comprometida com diversidade racial. Então, né, não é uma coisa que a gente faz, não faz parte, né, do artigo, mas eu acho que seria uma recomendação, e até acho que no post que a gente escreveu para o Nexo com o J-Paul desse artigo, a gente escreveu um parágrafo, né? Então, por exemplo, hoje em dia tem essas questões de as políticas de transparência salarial, né? Então, que as pessoas, que o governo está começando a implementar, para falar por faixa de, enfim, por gênero, acho que por raça não tem, porque a raça na raiz não é muito boa, né? Mas para falar por gênero, pelo menos como que é o salário de cada pessoa. Mas eu acho que do lado da empresa daria para pensar em fazer alguma coisa parecida, mas do tipo assim, olha, no último processo seletivo, a gente contratou X pessoas pretas e, enfim, então fazer esse breakdown para também começar, e tem que ser crível, né? Eu acho que tem uma questão aí também que toma um tempo para essa informação se tornar crível para o candidato, né? Para as pessoas aplicando. Enfim, então eu acho que talvez uma política dessa forma poderia ser uma sugestão. Legal. Deixa eu ver aqui. O Ieda, que esse artigo que eu estou referenciando ali, ele mostra que pretos e pardos, quando estão diante de empresas que se dizem diversas, eles entendem que não precisam branquear o currículo. E aí, na realidade, o preconceito permanece. Então, ele perde a oportunidade de branquear o currículo e aí é penalizado duplamente. Ah, interessante, É Lucia, eu não super conhecia. interessante, vale a pena dar uma olhadinha. Aham, Uhum. legal, não conhecia, não sei se o Dave já tinha visto. Obrigada. Então, assim, talvez até a política que eu falei agora, pode ser que também, de certa forma, né, ia ter um Exato. efeito contrário. Exato. É. E daí vale olhar também o que que tem, né, nesses sites agora, tipo Glassdoor também, né, fazer uma análise de sentimento. Se tem muita coisa positiva ou negativa em diversidade, pode ser também um jeito de mensurar essa expectativa. Uhum, uhum. É um bom ponto. E eu não lembro até, acho que a gente chegou até a olhar se tinha essa questão de. Tem um paper recente até do Thomas Fujiwara, que é brasileiro, também fazendo com relação à linguagem de gênero
Então, né, no Brasil, sei lá, sei lá, advogado, né? Então, contrata lá advogado versus advogada. E acho que eles fazem uma manipulação desse tipo e vê se aumenta a aplicação de mulher. E, na verdade, não, né? Então, assim, fala que não aumenta, exceto se forem áreas male-dominated, né? Que já tem bastante homem. Então, acho que tem bastante coisa, assim, nessa área que dá para fazer, especialmente usando essa questão de usar os sites, ver o que se faz, porque tá virando meio praxe, né? Colocar os statements de diversidade. Mas aí é aquela questão, assim, é o signal, né? Tipo, que é até relacionado aos outros trabalhos do Davis também, né? Essa questão do sinal que as empresas vão dar, mas que pode ou não ser verdade, né? Porque vai querer parecer legal, mas é legal, né? Então, acho que também tem essas questões aí. Obrigada. Obrigada, obrigada. Bom te ver, Luciana, também. Faz tempo que eu não te vejo. Perdão, eu fiquei de câmera desligada porque é sexta-feira, né, gente? Já estou meio Não, cansada tranquilo. aqui. Mas é um prazer te ver. Estou me Ô, sentindo Prazer, Luciana, igualmente. privilegiada de estar aqui te ouvindo. Obrigada, obrigada. Prazer. também faz tempo que eu não te vejo. É, Gente, mais alguma pergunta? Então, eu queria Posso agradecer. Ah, perguntar? pode, Posso pode, pode, perguntar? claro, claro. Eu acho que é mais esclarecimento. Deixa eu ver se eu entendi. A amostra é toda de moradores da favela da Maré, não tem outro bairro, ou Maré, tinha outro Jacarezinho e bairro, Manguinhos. mas todos eram da favela, Sim. todos eram, tá? E assim, eu fiquei pensando, né? Qual o canal desse efeito do desencorajamento dos brancos? Porque não podia estar pior para eles. Se eles são moradores de favela, e eles veem que a empresa não está, né, diferenciando entre os moradores e não moradores. Qual que é o canal desse desencorajamento? Talvez eles pensarem que o fato de não estar diferenciando, a empresa quer buscar realmente mais diversidade, e aí eles vão para trás e falar, essa vaga não é para mim? A gente estava pensando no último resultado, né, Ana? Onde tem quando a gente corrige as crenças, A gente estava pensando num canal exatamente, né, o que, assim, similar ao que você falou, então que aumenta a competição, né? Então, a partir do momento que não tem eu aprendo que não tem essa discriminação, não, que não tem tanta discriminação quanto o esperado. Então tem essa maior competição e aí você acaba desencorajando porque agora eles vão dar a vaga para eles, né, e não para mim. Mas assim, é meio anedótico e, né, a gente não tem um respaldo estatístico ou alguma coisa assim para confirmar isso, é até alguma coisa que a gente discutiu. Enfim, voltar para o campo, para. Então, a gente está pensando assim para ver se vale a pena agora, se a gente tenta submeter assim, e depois a gente vê o que vem. Então, estamos nesse processo. Eu achei muito interessante também a ideia que você tocou no começo, assim, que pode ser futuras pesquisas também, entender, né, o que motiva as pessoas a procurar emprego formal ou não, né? Eu acho Eu que tô até é uma coisa, principalmente para as mulheres, eu acho que é bem importante essa pesquisa. Eu tô até trabalhando num projeto com a Mayara Félix, que a gente vai fazer essa questão. Estamos assim, montando um questionário para tentar entender os trade-offs, basicamente, entre emprego formal e não, com benefício e não. E aí a gente tem uma assistente pesquisa que está pegando, assim, tá conversando assim, com Uber, com, né, pessoas que estão ali, esse pessoal da gig economy, tipo iFood, não sei o quê, para também tentar entender, né? Essas questões, assim, que leva, e aí enfim, acho que surge muito flexibilidade. Eu escutei quando eu estava no campo na Maré, eu escutei muito isso, assim, muito não, mas vez ou outra aparecia, eu lembro um sábado que eu estava lá, e aí a gente perguntou, você tem um trabalho formal? Aí o cara falou assim, eu não vou trabalhar formal, eu ganho mais do que se eu trabalhasse, não quero ter patrão, não sei o quê. Então, acho que tem toda essa, né, essa questão, assim, mais a questão de gênero, eu acho que vai ser importante, e porque aí vai entrar, né, assim, para a mulher, o emprego formal traz mais benefício, né, licença maternidade, enfim, outras coisas aí que vão contar. Mas também tem mais custo de oportunidade para a mulher e para o emprego Sim. formal. Exato, e depois exatamente, Então, vamos ver, não sei, mas a gente está montando alguma coisa, aí para tentar entender isso
mais descritivo a princípio mesmo, assim, que eu acho que tem bastante, assim, tem até bastante artigo fora que eles chamam, acho que é employment valuation, para tentar entender o que as pessoas valorizam no trabalho, né? Mas acho que num contexto, assim, de país, tipo o Brasil, que tem essa questão da informalidade, a gente não achou muita coisa. Então, acho que também é interessante ver como que isso funciona no Brasil, especialmente para a geração mais jovem, enfim. E com internet, né? Hoje em dia tem essa Obrigada. questão da internet, social media, e quero ser influencer, sei lá, acho que é uma questão também que aparece mais comum, né? Assim, então tem muitas, enfim, essa mudança aí. Obrigada. Obrigada, Ieda, adorei seu trabalho. Obrigada, Ana. Excelente, excelente. Até o Davis colocou aqui uma conclusão em relação à policy e tal, acho que respondendo ao David. É muito legal, assim, me faz pensar essa questão de gênero também, aí coloca com questão de, você falou linguagem de gênero, aí eu pensei aquela linguagem neutra, né, que agora está começando a Isso, aham. a orientação sexual também, né, aquele gênero no sentido mais amplo também. Não, Uhum. muito legal, muito bom, parabéns. Obrigada por virem. Obrigada aí pelo espaço, Lorena, pessoal, obrigada. Nada. Eu já fiz um monte de pergunta quando eu estava lá no INSPER. Ela foi legal também, foi mais, assim, hoje eu apresentei em português, já fica meio assim, né, mas aquele dia que foi um pessoal mais de policy, né, Lorena, aí eu não fui só apresentando em bullet point, mas acho que foi bom Não, também, porque é foi bom. importante aprender a comunicar, né, eu acho que é uma parte difícil, eu gosto, assim, dessa parte, mas é uma parte mais desafiadora, talvez, pra gente também, de, Tô? tipo, como traduzir, falar com o pessoal de policy e tal. Não, É, muito difícil, mas é importante. sim, é importante. Obrigada. Então tá, então eu queria agradecer a todo mundo, especialmente a Ieda, parabéns pelo trabalho, Davis também aqui, e aguardo vocês no próximo webinar. Na verdade, vai ser só em junho, agora, porque no porque final de maio é feriado, e aí só agora em junho a gente volta. Então, bom final de semana e até Obrigada. a Bom final de próxima. semana para vocês. Um beijo. Beijo.